Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Rendou, o canal que foi criado aí com o intuito de estar sempre passando orientações e dando dicas importantes para que vocês possam ter uma vida financeira mais saudável. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre reserva de emergência, né? Pouca gente tem ou conhece sobre o assunto, mas hoje, nesse vídeo, nós vamos estar esclarecendo o que é, para que serve, qual é o tamanho ideal que você tem que ter de reserva de emergência e onde você deve colocar esse dinheiro, certo? Então fica com a gente até o final e roda a vinheta. Então, pessoal, antes de darmos início aqui à nossa explicação, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas ali que você conhece, que sabe que esse assunto pode ajudar, porque o nosso intuito aqui, o nosso propósito do canal é justamente esse, é ajudar o máximo de pessoas, dando dicas e orientações sobre o assunto, para que essas pessoas possam ter uma vida financeira mais saudável. Agora já entrando no assunto em si, na nossa vida, nós não sabemos quando alguns imprevistos ou qualquer tipo de imprevisto irá acontecer. Alguns são imprevistos que não vão influenciar tanto, outros são alguns imprevistos que acontecem e que acabam necessitando de um certo montante para que ele possa ser desenrolado, vamos dizer assim. Então, pessoal, é justamente aí que entra a reserva de emergência. Então, o que seria a reserva de emergência? Como o próprio nome já diz, é uma reserva, um valor, um montante que você deve ter guardado, né, e de fácil acesso para que você possa usar em situações de emergência. Situações, por exemplo, em que você perdeu o emprego, né, e que você tem as suas despesas ali que você precisa honrar, você precisa pagar, e que enquanto você não encontra um novo emprego, o que vai te manter seria essa reserva de emergência. Por exemplo, né, situações também de um acidente, alguma coisa que você precise ali ter um montante em mãos para resolver, por exemplo, em caso de acidente, um problema lá com o seu carro, né, um falecimento, às vezes de um ente querido. Então isso tudo são situações, tem outras situações, claro, né? Mas a ideia aqui é que você entenda o que é e para que serve. Então o que é? É um montante, é um valor que você tem, você deve ter guardado ali, pronto para ser usado numa situação de emergência. Situação de emergência mesmo. Não é que você se endividou, não, eu vou cobrir com uma reserva de emergência. Não, aí nesse caso foi algo que você criou e que tipo você tem que se reeducar para que isso não aconteça e pensar em outras soluções. Mas a reserva de emergência não, ela deve ser usada realmente em situações de emergência, certo? E quanto ao tamanho da sua reserva de emergência, você tem que levar em consideração a quantidade de meses em que você quer estar coberto, né? Que você quer ter esse porto seguro. Como assim? Não existe uma regra. Primeiro que não existe uma regra para poder dizer o tamanho correto que você tem que ter de reserva de emergência. Isso aí vai depender de cada um, assim, da realidade de cada um. Mas, normalmente usa-se, vamos dizer assim, um certo padrão de 6 meses, ou seja, que a sua reserva de emergência ela consiga cobrir as suas necessidades por 6 meses. Como assim? Você vai pegar o valor das suas despesas mensais, quanto você gasta com despesas, né? No caso mensal, e você vai multiplicar por 6. O valor que der será o valor, o tamanho que a sua reserva de emergência tem que ter. Então vamos lá, dando um exemplo aqui. Vamos supor que você tem de despesas mensais R$ 2.000. Você gasta R$ 2.000 com despesas mensais. Então, você vai pegar R$ 2.000 e vai multiplicar por 6, o que daria R$ 12.000 de total. Logo, esses 12.000 seria o tamanho da sua reserva de emergência que você teria que ter. Seria o valor que você teria que ter guardado, R$ 12.000. Esse valor seria uma quantia suficiente para cobrir as suas despesas, né? As despesas, principalmente as despesas essenciais, por um prazo de 6 meses. E que numa situação de emergência, uma situação em que você de repente perdeu o emprego, e agora você precisa se manter, você teria esses R$ 12.000 aí, que você iria sacar para que fosse cobrindo as suas despesas por esse período de 6 meses, enquanto você encontra outro emprego
por exemplo, entendeu? Então, assim, não existe uma regra fixa, mas normalmente nós usamos esse valor. Esse valor não, essa quantidade de meses. Porque seria uma quantidade de meses ali tranquila, vamos dizer assim, para que você conseguisse já, de repente, criar uma nova fonte de renda ou conseguir um novo emprego, certo? Agora, considerando que você já sabe o que é reserva de emergência e já sabe para que ela serve, e também já consegue calcular o valor que você tem que ter de reserva de emergência, nós precisamos passar para o próximo passo, que também é muito importante, que seria onde você vai guardar esse dinheiro. E para isso existem duas características que você tem que levar em consideração. Esse valor que você conseguiu juntar, que você calculou ali, que é o tamanho da sua reserva de emergência, ele precisa estar, primeiro, num local de fácil acesso. Então, o que é que isso quer dizer? Que você tem que colocar em um investimento que ele tenha liquidez diária, né? Então, vamos lá. Vamos supor que você colocou o dinheiro num determinado investimento e que ao acontecer o imprevisto você precisou. Você tem que ter acesso a esse dinheiro em no máximo um dia. Então seria o que nós chamamos de liquidez diária, certo? Uma outra coisa, uma outra característica muito importante é em relação à volatilidade. Você não pode colocar essa reserva de emergência em determinados investimentos que têm bastante volatilidade, como, por exemplo, o mercado de renda variável em ações ou fundos imobiliários. Se você colocar seu valor de reserva de emergência nesse tipo de investimento, corre o risco de, quando você precisar, né, ter acesso a esse dinheiro, por ter ocorrido algum imprevisto, você chegar lá e o dinheiro que você colocou não ser mais o mesmo, tanto para mais quanto para menos. Se for para mais, vai ser bom, mas normalmente pode acontecer de você chegou lá e naquele momento que aconteceu o imprevisto, o mercado está estressado, vamos dizer assim, e aí os 12 mil que nós calculamos aqui que você colocou, ele agora está 10 mil. Então o que é que vai acontecer? Você, devido à situação, você vai precisar sacar, só que aí você já vai estar perdendo 2 mil reais, né? Então você já vai estar com a sua reserva de emergência prejudicada, né? O que já vai fazer com que, por exemplo, você já não tenha mais 6 meses ali de segurança. Agora só 5 meses, né? Nesse exemplo que nós estamos dando aqui, entendeu? Então, assim, você tem que optar sempre por investimentos que tenham pouca volatilidade, né? E que tenha liquidez, para que você tenha acesso rapidamente a esse dinheiro e quando você for acessá-lo, que não tenha nenhuma surpresa negativa, né? Que ele não esteja com a quantia menor do que você colocou, certo? Essas características são importantíssimas. Então, locais que eu indicaria que você pode colocar esse valor. Tesouro Selic, por exemplo, CDBs de liquidez diária, certo? E fundos de investimento que também tenham liquidez diária. Se eles não tiverem liquidez diária, coloca no Tesouro Selic ou coloca em algum CDB de liquidez diária, que você já vai estar resolvendo o seu problema. Por quê? Porque você vai ter acesso a esse dinheiro quando você precisar, você vai ter uma certa segurança ali, que ele não vai estar oscilando de valor, né? E ainda vai ter uma pequena rentabilidade, que ele vai estar ali sempre corrigindo e você não vai estar deteriorando seu patrimônio, entendeu? Então é isso, pessoal. Fica essas dicas aí. Coloque nos comentários do vídeo caso vocês tenham mais alguma dúvida. Espero que, mesmo que de forma simples, esse vídeo já possa ter clareado esse assunto para vocês. Tá bom? Fiquem com Deus.